O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro está preparando uma deliberação que pretende autorizar a ausência temporária do farmacêutico para capacitação. Esse e outros assuntos a gente conversa no programa de hoje com a presidente do Conselho, Tânia Moço. Você não vai perder. Olá, seja bem-vindo a mais um Ed Farmácia. Hoje a gente tem uma convidada super especial, Tânia Moço, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Tânia, muito obrigada pela sua presença. A Tânia é farmacêutica, professora na Unigran Rio e presidente do CRF, aqui do Estado do Rio de Janeiro. O CRF hoje ele é uma instituição que tem 17.800 farmacêuticos, né, Tânia, registrados. E eu também quero te parabenizar, porque recentemente você recebeu uma medalha, a Medalha Vital Brasil, né, pelos serviços prestados no SUS de Niterói durante 30 anos. Parabéns. Obrigada, realmente uma medalha muito importante, né, pelo conjunto da obra. Trabalhei esses 30 anos em laboratório de análises clínicas, né, pelo SUS de Niterói. Fiquei muito honrada em ter recebido, até porque o vereador, né, o Paulo Eduardo Gomes, disse que essa medalha ele não dá para muitas pessoas, e aí foi um orgulho. E eu queria agradecer, Viviane, por nós estarmos aqui, podendo fazer, né, essa interação entre uma associação, né, e o CRF-RJ, né, e durante o programa a gente vai, né, falando sobre as nossas afinidades. Isso aí. E a Tânia, mesmo tendo trabalhado 30 anos em laboratório, né, Tânia, é de gente que a Tânia gosta, sim, né? Sim. Tanto que hoje a Tânia está super envolvida com a atenção farmacêutica, com o contato direto com o paciente, né, Tânia? É, isso mesmo. Em 2002, as diretrizes curriculares, né, eu fui formada por uma diretriz curricular que era muito tecnicista. E em 2002 nós tivemos a primeira mudança e para atender, né, a grade curricular, eu aceitei o desafio, né, e vi que realmente a minha veia assistencialista poderia ser assim desenvolvida. E fiz a especialização em atenção farmacêutica e foi por esse motivo que eu cheguei até o Conselho Regional de Farmácia. Mas a atenção farmacêutica, ela é uma revolução recente, né? Porque agora a gente vem acompanhando aí nos últimos anos a mudança, né, na relação do farmacêutico com o paciente. O farmacêutico, como você disse, está cada vez mais humanizado, está tendo um atendimento cada vez mais humanizado e vem se aproximando do paciente. Então, por isso que fala-se até numa revolução mesmo no ambiente da farmácia, no ambiente de saúde, que está incluindo a farmácia e o farmacêutico. Como que você tem interpretado essa mudança, essa revolução no trabalho do farmacêutico e da farmácia no Brasil? Essa revolução, né, ela começa na década de 90, ela já está bem consolidada na Europa. Então, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Chile também, né, nós tivemos os primeiros desenvolvedores dessa questão da atenção farmacêutica, que é simplesmente você dizer o cuidado da entrega do medicamento, somente, né, o medicamento, e passar a ver aquele medicamento sendo usado pelo paciente com todas as interações, com todos os cuidados que o paciente tem que ter. Então, esse movimento começa aqui no Brasil, mais ou menos no ano de 2000, 2002, né, quando houve a necessidade dessa mudança. E eu vejo, assim, muito positivo, porque nós somos profissionais de saúde, né? Nós não somos só os produtores do medicamento. Então, que na minha geração produzia somente o medicamento. Nós temos que orientar. E a gente sabe que o uso correto do medicamento é o sucesso do tratamento para o paciente. Vale até a pena lembrar a Lei 13.021, né, que tem um artigo que estabelece a farmácia
a obrigatoriedade de se fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. E como um estabelecimento de saúde, define a farmácia como um estabelecimento de saúde, né? Define. Isso tem sido, foi um marco, e muitos profissionais que trabalham na área citam com frequência essa lei, a 13.021. Sim. Pois é, essa lei 13.021, ela era uma necessidade, né? Da evolução da Lei 5.991, né, a 5991 de 73, que é muito antiga e que era uma lei voltada para o comércio. Não tinha ligação com o farmacêutico profissional de saúde. Então a gente vê médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, todos com seu consultório. E o farmacêutico, que entrega um medicamento, né, para o paciente, e aquele paciente sai de lá cheio de dúvidas. Normalmente o farmacêutico é o último profissional da saúde a ser visto pelo usuário do medicamento antes dele ir para casa. Então ele chega em casa, muitas vezes ele não sabe diluir um medicamento, ele não sabe usar uma insulina, e aí volta na farmácia, né, para poder ter essas orientações. Então era muito necessária essa mudança. Muito. E isso está se expandindo, porque a gente teve recentemente a publicação do decreto pelo prefeito Marcelo Crivella, autorizando aqui no município do Rio de Janeiro o serviço de vacinação. Então a gente já tem aí com a RDC 44 os serviços de aferição de pressão, medição dos níveis de glicose e agora a vacinação. Você acha que essa conquista da vacinação vai ser boa para o profissional farmacêutico? Você acha que a classe gostou dessa notícia? Ou como é que você está vendo isso? Olha, a classe vê, cada vez que a gente faz que se faz uma abertura de novos serviços farmacêuticos, a classe recebe com alegria alguns e outros ressabiados, porque esse serviço vai agregar mais trabalho para o farmacêutico. E a remuneração dele, como é que fica, né? Então, é nesse âmbito que os farmacêuticos, pelo menos é o que eu ouço aqui no estado do Rio de Janeiro, as reclamações deles em relação a mais trabalho e o nosso salário, né? O salário, então, é um ponto divergente, é um ponto de conflito, né? Porque eu quero te perguntar também como hoje você está vendo essa tensão que existe entre a classe empresária e os profissionais. Se hoje em dia já essa administração desses conflitos já é uma coisa mais... se está melhor, né? Sim. Como que está hoje isso? Então, vamos lá. A gente tem uma história aí do farmacêutico só assinando o estabelecimento, não trabalhando de fato, e isso era uma realidade quando eu me formei, em 1978, e essa modificação começou a acontecer quando o Conselho Federal de Farmácia fez algumas recomendações de ampliação da assistência farmacêutica nos estados, né? E ele fez essa recomendação para que essa abertura fosse feita até que todos nós pudéssemos ter assistência farmacêutica plena. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, isso começou em 2011, né, essa abertura, saber qual o tempo de abertura da farmácia, para saber quantos farmacêuticos haveria necessidade para cobrir aquilo. Então, foi assim um momento de tensão muito grande, porque os farmacêuticos ainda estavam acostumados a não trabalharem de fato, né, nas farmácias, e, por outro lado, os empresários também a não terem que pagar e terem despesas com outro farmacêutico. Então, foram momentos críticos e a gente está ainda ultrapassando, mas eu acho que assim, o mundo mudou, nós chegamos no século XXI. Então, a gente tem que acompanhar. Ou ocorre a evolução que está acontecendo aqui no Brasil para o farmacêutico ser visto como profissional de saúde, ou a farmácia vai ser, né, como já tem em vários países, dispensando medicamentos através de máquinas. E aí, qual o interesse? Tem um médico que prescreveu e o farmacêutico não é mais necessário na cadeia. Mas, de qualquer maneira, as dúvidas vão continuar existindo para aquele paciente que apanha o medicamento na máquina. Então, os farmacêuticos têm que saber que a profissão é muito necessária para
o paciente, para a população. Eu acho que hoje a classe empresária, até muito em função da atuação de entidades regionais, até como a própria Ascoferj, como outras entidades que a Abrafarma, então, são entidades que já entenderam que o farmacêutico na farmácia agrega valor, né, fideliza o cliente, então é bom para a profissão e é bom também para o negócio. Agora, é claro que precisa chegar a um acordo, né? Tem muita empresa hoje que já inclusive paga o farmacêutico pelos serviços de saúde que ele oferece. Sim, sim, ele nós também temos já tem sido remunerado, né, por isso. As grandes redes, você citou aí a Abrafarma, aqui, dados de maio, nós temos 83 consultórios já montados na rede Abrafarma. É muito pouco em relação ao número de consultórios que a rede tem no Brasil, né? Então, o farmacêutico já começa a saber que ele é importante e ele busca essa especialização também, né? Porque você pode sair da faculdade e atender o paciente, montar uma consulta, mas quando você faz uma especialização, quando você estuda, faz uma pós-graduação, você acaba melhorando o seu atendimento. Você vai aprender técnicas, né? Eu, por exemplo, fiz 1 ano de atendimento, né, ao paciente na área da psicologia. Fiz um curso de psicologia para atender paciente ambulatorialmente e agregou muito valor à minha consulta, né, junto com os meus alunos. Então a gente vai atendendo o paciente e sentindo essa necessidade, né, de cada vez mais aperfeiçoamento. Você entrou na questão da capacitação, do treinamento, né? Hoje existe uma questão que é a ausência temporária do farmacêutico no estabelecimento para fins de capacitação. Ele sai da farmácia para treinar, porque pela legislação a farmácia tem que ter farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento. E você já conversou comigo sobre uma deliberação que vai ser votada pelo Conselho, inclusive amanhã, dia 11 de julho, né, uma deliberação que me parece, Tânia, que vai rever isso e trazer a possibilidade de o farmacêutico se ausentar temporariamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova proposta que o Conselho vai trazer. Sim, então isso sempre foi uma briga constante, né, entre empresários, com o Conselho, os próprios farmacêuticos, né? Existe na Convenção Coletiva de Trabalho dos Farmacêuticos uma cláusula que permite a esse profissional sair para se capacitar. Acho que são 12 dias ao ano, né? Então, uma vez ao mês ele sair para se capacitar. E a nossa fiscalização, ela é aleatória, né? A gente vai fiscalizando, seguindo um roteiro da fiscalização. Então, muitos farmacêuticos acabam não querendo sair porque a fiscalização do CRF vai chegar, isso vai impactar, porque, na realidade, os farmacêuticos não querem a multa para a empresa. Eu tenho visto muito isso, os farmacêuticos parceiros realmente da empresa. Ficam com medo de se ausentar, porque a empresa pode ser autuada. E a empresa pode ser autuada, essa multa acaba sendo partilhada, enfim. Então, nós aproveitamos uma deliberação que já existe desde maio, né, no Rio Grande do Sul. Foi feita essa deliberação e nós vamos apresentar amanhã ao plenário também com a possibilidade que vai favorecer essa questão do farmacêutico avisar, né, comunicar sua ausência temporária para esses cursos e desde que a empresa, né, que a farmácia, não comercialize controlados, não venda antimicrobianos e não faça intercambiabilidade e alguns critérios, né, que vocês vão depois saber, vai privilegiar realmente aquela empresa séria e o farmacêutico que quer se qualificar. Então, eu acho que é uma notícia excelente. Excelente. Sim, a gente vê como muito positivo. Eu acho que vai trazer um pouco mais assim de tranquilidade para quem quer sair e fazer um curso, né? Isso. Que é algo justo, né? Porque nós queremos a capacitação, né? Porque afinal de contas, qual
Quais são as atribuições principais do Conselho Regional de Farmácia? Muitos farmacêuticos, né, eles confundem atribuições do Conselho com atribuições de sociedades, associações e do próprio sindicato, né? Então, nossa principal atribuição é zelar pelo exercício profissional. Então, zelando pelo exercício profissional, nós estaremos entregando à população um farmacêutico que é capacitado. Então, nós temos como, dentro da nossa lei, né, dentro da Lei 3.820, nós temos como estimular essa capacitação. Em relação aos imprevistos, por exemplo, o farmacêutico está indo para o trabalho, precisou voltar para casa porque o filho passou mal e não deu tempo de pegar um substituto. Como que o Conselho lida com casos desse tipo? Esses casos eles estão sendo bem polêmicos, né? Porque o imprevisto, né? Não é previsto. Não é previsto. Então, é complicado. O que a gente tem orientado, vai ser multado, a gente vai ter que ver o histórico daquela empresa. Então, sempre os conselheiros, né? Aliás, cada relator relata, dá o voto, mas o voto final é dado pelo plenário. Então, é o plenário que discute se deva ou não. Então, nessa hora, conta muito o histórico da empresa. Da empresa. Porque o farmacêutico ele tem o direito trabalhista, ele pode faltar à vontade. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, vai ficar 3, 5 dias, a empresa tem que repor esse profissional. Você não pode ficar com uma farmácia aberta, né, sem... Mas a cirurgia é uma coisa prevista, né? É isso. Mas, por exemplo, casos que não são previstos, que não são previstos, a gente orienta o seguinte: faltou, foi imprevisto, pode voltar, anexa atestados, né? Tudo isso é avaliado. Não é essa questão de multou, faltou, multou. É muito discutível essa questão que eles falam e vocês podem olhar, podem ir nas discussões no plenário, que vocês vão ver que é muito sério o trabalho que a gente faz lá e a preocupação que a gente tem com a empresa também. Não é só com o farmacêutico, né, que teve imprevisto, com a empresa. Então, a gente fala sempre, aconteceu imprevisto, fecha a porta dos controlados, que já deve estar fechada, e não se comercializa. E hoje em dia o roteiro está cobrando, o roteiro de fiscalização está cobrando o quê, Tânia, da farmácia? Bem, nós temos, como a gente, né, tem uma ficha de verificação, né, que está na resolução 648, ali aquela ficha vai olhar a atividade profissional. Então, por exemplo, o roteiro é basicamente pedir toda a documentação da vigilância sanitária e verificar as atividades do farmacêutico, que são SNGPC. Então, controle de temperatura. Se o fiscal chega numa farmácia, a farmácia está refrigerada, ele não precisa nem pedir o controle de temperatura. Agora, se ele chega, o ambiente está bem quente, ele pede. Então, a necessidade da documentação depende do ambiente que ele veja. Entendi. Entendeu? Bom, eu tenho aqui mais 2 perguntas antes da gente fechar. Uma é em relação a alguns projetos de lei, 2 projetos de lei, sendo mais específica, um que prevê a contratação de enfermeiros para farmácias, caso a farmácia queira aplicar vacina. E tem até um outro projeto, que esse já foi retirado de pauta, que é em relação ao nutricionista, que prevê a contratação de nutricionista se a farmácia quiser vender suplementos nutricionais. Qual a sua opinião sobre isso? Nossa, sem sentido, né? Primeiro, em relação ao nutricionista, que é mais fácil a gente, né, comentar. Primeiro que não há uma definição na Anvisa sobre suplementos alimentares e a necessidade de ter um nutricionista. Se cada um fizer a sua parte, Tânia, eu acho Sim, que tudo flui muito melhor. Tudo flui. Né? E o farmacêutico, ele tem que mudar a postura dele, né, em relação a essa questão de atender o paciente. Muitos não gostam, eu sei disso, né? Todo mundo que tem habilidade, mas o foco é o paciente. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é ter o farmacêutico, né, reconhecido pela população. Eu ia te pedir uma dica, um recado final para
para quem está assistindo a gente, antes da gente fechar? Eu acho assim, nós temos que chegar a um acordo, empresários e farmacêuticos, né? O CRF pode intermediar isso, né? Nós queremos a população sendo assistida pelos farmacêuticos, nós não queremos nutricionistas, enfermeiros dentro da farmácia. Então isso nós estamos juntos e a gente quer que o farmacêutico assuma, mas nós queremos também ambiente de trabalho digno para eles. É isso que eu peço. Tânia, muito obrigada. Nada, eu que agradeço a você, aqui. Viviane, a oportunidade que a gente tem, né? Porque, afinal de contas, é uma associação de empresas, né, que querem zelar pelo farmacêutico, e a gente está junto. Tá bom. Obrigada mesmo. Temos os mesmos objetivos. Obrigada. Obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Raindrops fall